E hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio da Macaúbas FM, aqui no Centro 3 Notícias, o cardiologista Dr. Vinícius Guedes, para falar sobre arritmia, e também morte súbita. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo aos estúdios da Macaúbas FM. Boa tarde, Ana Clara, boa tarde, Tati. Boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui mais uma vez falando um pouquinho das doenças do coração e mais especificamente da arritmia e morte súbita. Começando aqui com as nossas dúvidas, doutor. Arritmia é o mesmo que taquicardia? Essa é uma dúvida muito frequente na maioria dos pacientes, mas assim, as arritmias eles são formadas por dois grandes blocos, as taquiarritmias e as bradiarritmias. A arritmia popularmente mais conhecida e mais sentida são as taquiarritmias, porque a gente tem aquela sensação do coração acelerado, mas também nós temos as arritmias com os ritmos do coração lento, que aí geralmente a gente fala quando a frequência abaixo de 50, chama bradiarritmia, e acima de 100 as taquiarritmias. Então, não é igual. As taquiarritmias é um grupo dos tipos de arritmia. A maioria dos pacientes sentem essa por conta da sensação do coração acelerado, ou queixam-se mais dessas, Mas não é especificamente essa a principal arritmia. Aí também vai variar por faixa etária, por grupo. A gente pode ir conversando e tirando as dúvidas que for aparecendo aí ao longo das perguntas. Como uma pessoa, ela sabe que tem arritmia cardíaca? O principal sintoma da arritmia, ela é popularmente conhecida como palpitação, Então, a arritmia ela pode dar um grupo muito amplo de sintomas. Então, batimento, geralmente a sensação vai ser o de batimento estranho. O que eu estou falando com batimento estranho? Então, a gente pode ter paciente que vai queixar da gente de coração acelerado, a gente vai ter paciente que vai queixar de sensação de pausa, como se batesse forte e depois tivesse uma pausa no batimento, como se tivesse uma bagunça na batida do coração, E, claro, tem gente que tem arritmia e não sente nada. Então, principalmente paciente idoso, é um paciente que tem muita arritmia e pode não ter queixa nenhuma. Às vezes a queixa não é tanto sintoma de palpitação, mas às vezes pode ser tontura, quando levanta, escurecimento de vista, paciente que desmaia, paciente que, dependendo do período do dia, sente moleza, fraqueza. Então, o sintoma de arritmia, o principal sintoma, o marcador é a palpitação, que aí a gente falou, pode ser acelerado ou não, bagunçado ou não, ou principalmente as tonturas e desmaios, são os que chamam mais atenção para suspeitar em arritmia. Tem alguma arritmia que ela é a mais perigosa, que a gente precisa se atentar mais? Como a gente está no mês de prevenção da morte súbita pela Sociedade de Cardiologia e pela SOBRAC, que é a Sociedade de Arritmia, Então, existem arritmias a gente tem arritmias mais comuns, que geralmente tem comportamento mais benignos, e temos arritmias menos comuns, mas que têm comportamento mais perigosos, de maior risco, até de risco de óbito, que aí vem o nome morte súbita, Então nós temos algumas arritmias, pacientes com história de desmaio, paciente com história na família, de paciente, principalmente homem abaixo de 45 e mulher abaixo de 55, que morreu de repente, que na maioria das vezes ele fala, morreu de infarto, Muitas vezes pode não ter sido infarto, pode ser arritmia. Então são pacientes de maior risco de ter arritmias mais graves. Tem até algumas arritmias com um comportamento diferente, mas a gente fala um pouquinho mais ao longo aí. Boa tarde, doutor. Continuando aqui, com a nossa entrevista, falando, sobre arritmia, morte súbita, Doutor, eu gostaria de saber se a arritmia, tem cura, tem tratamento, Às vezes as pessoas veem esse nome arritmia e já se assustam, Meu Deus, Então, gostaria que o senhor, por favor, explicasse para nós como que funciona, se tem cura, como é o tratamento. Boa tarde, Tati, mais uma vez. Então, a arritmia, como eu já falei, como a gente chama arritmia, a gente fala de um grupo muito diverso de doenças que causam alterações do ritmo do coração, da batida do coração. Então, a gente vai ter de arritmias, exemplo, vamos pegar pela moda. Então, a gente pode ter uma arritmia causada
por uso de algumas medicações. Exemplo, paciente que usa alguns tipos de medicação para perda de peso. Esse paciente pode ter uma arritmia ali momentânea por conta do uso da medicação. Então, assim que você faz a identificação, com a suspensão do remédio, a tendência é que a arritmia resolva, né? Então, você tem arritmias de tratamento até fáceis. Você tem outras arritmias que tem controle com medicação, né? Então, a arritmia, pensando na doença do coração, a grande maioria, a gente não fala de cura, a gente fala de controle. Então, existe a forma de controlar com o uso de medicação as arritmias, e existe arritmias que demandam de procedimentos, né? Arritmia mais graves, com maior risco, que às vezes você precisa encaminhar ele para processos semelhantes a cateterismo, onde você vai com um catéter até o coração para buscar a localização dessa arritmia e tentar cortar a causa da arritmia, cortar o fiozinho ali que está um pouquinho desencapado ou um pouquinho fora do lugar, para a gente tentar cortar a arritmia. Existe cura nessas formas aí de tratamento, mas a grande maioria das vezes a gente fala de controle com uso de medicação, a maioria das arritmias. O que é a morte súbita, né, afinal, e como é feito o diagnóstico? O grande problema, a gente vai chegar no diagnóstico, é um pouquinho mais complexo, mas a definição de morte súbita é aquela morte em que entre o início dos sintomas, o mal-estar, os sintomas e a morte durou menos que 24 horas, né? Ela é um grupo, mais uma vez, é um diagnóstico de um grupo de doenças, mas pode ser várias doenças que causam morte súbita. A gente tem a morte súbita causada por infarto, nos infartos fulminantes ou nos infartos graves, que em poucas horas levam a óbito. Nós temos os AVCs graves, extensos, que podem levar à morte súbita. E temos as arritmias. A arritmia seria uma grande causa de morte súbita, tá? E como é o diagnóstico? O paciente começou o sintoma e morreu, né? Então, se ele não deu tempo de chegar no hospital e ter uma morte súbita abortada, né? Isso geralmente exemplo, os primeiros 20 a 30% dos infartos, os pacientes chegam a óbito nos primeiros 5 minutos, que são os pacientes de infarto fulminante, que evolui com uma taquicardia ventricular. Só citando o nome, não. E aí esses pacientes, eles morrem lá, antes do SAMU chegar, né? Então é um paciente que teve morte súbita, né, por infarto, que levou à arritmia. Então, o diagnóstico da morte súbita é mais complexo, porque teoricamente o paciente tem que morrer, né? Então, a arritmia, teoricamente, não precisa chegar a esse ponto, né? Mas toda vez que você tem história na família de morte súbita, alguém que estava bem, aquela historiazinha que meus pacientes sempre chegam e contam: doutor, meu paciente morreu, meu pai morreu de infarto, né? Como é que foi? Ele foi trabalhar para a roça e foi encontrado lá. Ou chegou do trabalho, tomou um banho, deitou e não acordou. Então esses são pacientes que teve morte súbita. Pode ter sido infarto, como também não pode ter sido, né? Então, se você tem história da família de paciente que teve isso, tem sintomas estranhos, ou já teve desmaio, ou ritmo, a batida do coração, você acha que não é normal, é hora de procurar o cardiologista, fazer seus exames, avaliar. Primeiro, para confirmar se tem ou não tem arritmia. Segundo, para avaliar qual é a causa da arritmia, se é uma causa reversível, como a gente falou, de alguma medicação que esteja usando. Se é uma causa tratável, como tratar. Porque na verdade, a gente não fala tanto em diagnóstico, a gente fala mais em prevenção. Depois de morte, não tem mais o que a gente tratar e curar, né? Então a gente tem que chegar antes para tentar tratar e prevenir antes de acontecer a morte súbita. Doutor, a gente vem acompanhando muito, como até mesmo o senhor relatou aqui, que os casos de mortes súbitas e a arritmia cardíaca vem crescendo muito. Então, assim, a gente, pelo que eu venho acompanhando, sente a necessidade também dos primeiros socorros. Quais seriam os primeiros socorros aí para a pessoa que se depara com outra aí, com o início de morte súbita, por exemplo? Aqui no Brasil é um pouquinho mais complexo, né? Porque assim, a gente não tem essa rotina, esse costume, né? De ensinar aos primeiros socorros, né? Sim. Nas escolas americanas, nas escolas europeias, isso é ensinado na escola. Então o paciente já tem uma noção das medidas básicas de suporte à vida, né? Se você se depara hoje com um paciente que caiu na rua, estava lá de boa, caiu na rua, e aí você chega e ele não responde, aqui no Brasil minha primeira recomendação é: pegue seu telefone e chame o SAMU.
Quanto mais rápido você chamar a ajuda de alguém que é treinado, melhor para o paciente. Se você tem algum treinamento, algum conhecimento, a recomendação hoje é: chegou o paciente, chamou o paciente, ele não respondeu, não está percebendo a respiração, tenta pegar os pulsos e não consegue ver pulso. O treinamento básico de suporte à vida, o principal hoje é massagem cardíaca. Se você tem algum treinamento, seria começar a pedir ajuda e começar a massagem cardíaca, né? Juntar as duas mãozinhas, uma sobre a outra, e usar a região, a gente chama a região tenar, que seria o limite entre o pulso e o início da mão, em cima do esse ossinho do meio do peito, que a gente chama de externo, e começar a massagear, aprofundando de 5 a 10 centímetros esse osso. É difícil, é tudo técnico, tá vendo o que a gente vai falar? Usando a região, você vai afundar de 5 a 10 centímetros, né? E manter um ritmo aí, que a gente fala de 100 a 120 por minuto da massagem. E só massagem, até onde você cansar. Isso pode ser o suficiente para manter algum fluxo sanguíneo cerebral, reverter a arritmia, ou pelo menos de manter algum fluxo cerebral, até chegar ao suporte, né, do SAMU, que possa botar um DEA num lugar grande, que tenha próximo um DEA. Você começa a massagem. Se você tiver disponibilidade de DEA, mais uma vez, não é o nosso costume, não é a nossa rotina, né? Vamos pensar no São João grande, como é o São João de Macaúbas. Graças a Deus já tem a ambulância do SAMU, fica mais perto, ou algum socorrista. Tá aí no grupo, quem souber fazer massagem, se alguém souber, começa a massagem e manda o outro correr atrás de ajuda, o outro ligar para o SAMU, que é sempre a melhor coisa, é pedir ajuda especializada para poder socorrer esse paciente. Sim, sim. Doutor, as pessoas, né, muito como você mesmo relatou, tem pessoas que sentem os sintomas da morte súbita dormindo. E essas pessoas, quando elas estão dormindo, elas manifestam quando está acontecendo o fato? Vamos lá, em relação ao sono, né? Graças a Deus são sintomas, eu só não é corrigindo ninguém, não, assim, eles têm os sintomas de arritmia, né? Uhum. Alguns sinais sugerem no sono, sugerem o paciente de maior risco cardíaco, até de morte súbita, de infarto, pressão alta e doenças cardiovasculares, né? Então o primeiro sinal de doença cardiovascular no sono é o paciente que ronca muito. Então, principalmente a esposa que sofre aí com o marido que ronca, né? Então isso pode ser um sinal num paciente que futuramente terá problema cardíaco, né? Outro sinal muito típico que a gente chama a gente tem o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, e essa sim tem grande associação com morte súbita e doença cardiovascular. É aquele paciente que parece que está engasgando no meio da noite, né? Acorda parecendo que está sufocando, engasga. Então esse paciente é um paciente de elevadíssimo risco de doença cardíaca, de hipertensão, né? Geralmente, coincidência ou não é coincidência, acontece mais nos pacientes obesos. Então tudo isso está relacionado ao maior risco cardíaco, de doença cardíaca. Então, tem o esposo, ou esposa, né? Menos comum, mais comum o esposo, né? Que ronca muito, que tem aqueles engasgos no meio da noite, acorda como se estivesse assustado. São pacientes de maior risco. Então, um paciente que tem que buscar fazer seu check-up anual, pelo menos, né? Ver a parte cardíaca, ver a parte de arritmia, fazer o eletro, fazer o check-up, procurar o clínico ou o cardiologista que tem de confiança para estar sempre acompanhando e tratando. E claro, né? Para aqueles pacientes que eu falei que é mais gordinho e roncam, né? Sempre que possível tentar fazer atividade física, manter o peso adequado, né? Para poder evitar. A prevenção das doenças cardíacas, elas não mudam muito de pressão, de infarto, comer pouco sal, fazer atividade física regular, manter o peso adequado, evitar gorduras, né? Mais ou menos isso aí. Tem umas participações aqui, né? Um assunto bem interessante, onde os nossos ouvintes, né, estão aproveitando aí para tirar suas dúvidas, né? Tem uma ouvinte nossa que contou aqui, né? Tem uma filha que usa marca-passo desde o primeiro dia de vida. Foi detectado no 3º mês de gestação o problema dela. Ela tem BAVT, né? Os batimentos cardíacos dela na minha gestação eram de 48/51, 48/51 por minuto. Na época,
Isso na época, né? Hoje ela está com 24 anos, já fez 4 trocas do marca-passo com idas ao ritmologista de 6 em 6 meses. Nunca tomou remédios para o coração. Ela é casada, tem uma filha de 2 anos, teve uma gravidez ótima, graças a Deus. Muito boa essa orientação para aliviar o grande tabu sobre o que fazer nessas situações. Meu nome é Silvia. A Silvia participando aqui, contando o relato. Oi, Silvia, tudo bem? Prazer. Então, assim, esse quadro aí é o quadro, assim, da evolução da medicina. Apesar de sua filha já ter filhos também, né? Então, você já é avó. No caso aí, algum motivo na gravidez fez com que ela nascesse com um BAVT, como você falou aí, que é o bloqueio atrioventricular total, né? Então, hoje a gente tem como fazer o diagnóstico de uma arritmia, onde o coração, como a gente falou no começo, nem toda arritmia é taquiarritmia. O dela é uma bradiarritmia, o batimento lento. 48 a 51 para um bebê dentro da barriga da mãe, uma frequência bem baixa. Então, já nasceu com diagnóstico. Então, em Salvador, esses pacientes já nascem na maternidade e são regulados para o serviço de cardiologia, geralmente no Hospital Ananeri em Salvador. E eles já no nascimento, logo depois que nasce, já colocam o aparelho de marca-passo. Como ela falou, ao longo da vida, o marca-passo, a gente troca o gerador, então ao longo da vida, de tempos em tempos, esse gerador vai esgotando sua bateria. Graças a Deus, com a nanorobótica, cada vez mais os aparelhos são menorzinhos e as baterias são mais duradouras, mas em média 8 a 12 anos você vai estar trocando essa bateria. Mais uma vez, respondendo até outra pergunta, existe arritmia, cura da arritmia? Ela é uma paciente que tem bradiarritmia BAVT e usa marca-passo desde que nasceu, então ela tem um controle com o aparelho. Não é curada, mas há controle com tratamento nesse tipo de arritmia dela com marca-passo. E ela tem uma vida normal. Como falou, ela passou por gravidez, ela pode passar por cirurgia. O máximo que a gente precisa fazer são pequenos ajustes no aparelho para procedimentos. E como ela já tem um acompanhamento, isso, porque principalmente para os pacientes portadores de marca-passo, é importante manter acompanhamento com o seu médico ritmologista, o médico do marca-passo, para estar sempre de olho nessa bateria, né? Algumas pessoas esgotam mais rápido, outras mais demoradas, mas isso é importante. É manter o tratamento e o acompanhamento, como a filha de Silvia faz aí, que aí dá para ter uma vida normal e longa com o aparelho. Certo. Nós temos mais uma pergunta aqui, né? Bom dia, doutor. No meu caso, que não tinha nenhum problema de saúde, de repente desmaiei e a pressão subiu muito e estou dependente dos remédios de pressão até hoje e agora a pressão é 12/8. Você acha que devo parar ou não? Obrigado. Sou Vilma do Castanhão. Vilma, boa tarde. Primeira resposta, respondendo a parte final, não. Não suspenda nenhuma medicação da pressão, certo? Porque sua pressão hoje está 12/8 porque você usa a sua medicação de pressão. Então, paciente hipertenso, paciente com arritmia, toda a retirada ou redução de remédio, ela pode ser possível, pode ser gradual. Como eu falei, mantendo o peso adequado, alimentação adequada, atividade física, pode ser possível que você diminua suas medicações, né? Mas no primeiro momento, mantenha seus remédios, faça o seu acompanhamento com o seu médico, com o seu cardiologista, e ele vai avaliando a possibilidade de uma redução gradual. Mas suspender dos remédios não, porque senão você vai ter o rebote. A sua pressão vai voltar a subir, e você pode voltar a ter esses sintomas como o desmaio que você teve. E se não tiver sintoma nenhum, mas a pressão subir, a longo prazo isso pode levar a outros problemas cardíacos, como o aumento do coração, infarto, derrame. Então, não suspenda nenhum remédio, sem sentar com seu médico, refazer seus exames, tá acompanhando se a sua pressão está controlada ou não. E sempre que vai tirando, é tirando devagarzinho. Nunca suspender remédio correndo. Tá certo? Certo, doutora. Só mais uma pergunta que temos aqui, Ana, de mais um ouvinte nosso, né? O Nivaldo de Botuporã, ele pergunta: boa tarde. Eu tenho um problema de asma, o que eu faço para curar esse problema? Quando eu sinto falta de ar, fico alguns dias sem alimentar e o batimento fica alto. Pronto, então ele está falando de asma, né? O asma é um daqueles, entra naquele quadro do paciente que tem um batimento alto, principalmente 2 motivos. O motivo, o asma, ele causa a sensação de falta de ar, então como reflexo, o paciente tem a sensação do coração acelerado, a taquicardia, né?
E a outra coisa que o paciente pode ter é que o uso das medicações para asma, hoje, antigamente nos hospitais o Berotec, hoje o que a gente usa é o salbutamol spray, eles são remédios que têm um efeito acelerador do coração. Então pode ser que essa aceleração seja feita da medicação. Então, infelizmente, toda vez que você tratar o seu asma com as bombinhas, com o salbutamol principalmente, você vai ter a sensação do coração acelerado. Então, a minha recomendação para você não estar usando o salbutamol recorrentemente, de forma exagerada nas crises, é procure um médico pneumologista para fazer um bom tratamento da asma. Tem hoje medicações que não usam essas medicações que aceleram o coração, que faz um controle das crises asmáticas para evitar estar tendo muita crise e estar necessitando dessas medicações que aceleram o coração. Doutor, então mais uma perguntinha para você de um ouvinte nosso aqui, onde ela pergunta se sopro pode também ocasionar a morte súbita. Alguns tipos de sopro, né, podem estar associados a sensações de palpitação, desmaio e até morte súbita. Existe alguns sopros em que a gente há um fechamento da válvula do coração, causando uma redução do fluxo de saída. Então, em períodos de estresse, de esforço, o coração acelera o seu batimento, né? E ao acelerar o batimento, ele pode não ter um batimento tão eficaz, fazendo com que saia menos sangue e ter a sensação de desmaio e pode, nas formas mais graves, levar até a morte súbita. Mas isso aí não é tão comum. Então, no sopro, primeiro precisa ter acompanhamento com o médico, sempre que eu falei, né? Está sempre acompanhando de perto, para saber qual tipo de sopro, qual é a gravidade do sopro, né? E se ele está associado ou não com outras arritmias. E continuando aqui com o nosso bate-papo, né, com o Dr. Vinícius Guedes, né, doutor, tenho mais uma pergunta aqui, né? Hoje em dia, a gente vê muitos casos, principalmente dos jovens, né, em questão da ansiedade, né? E normalmente a gente vê muitos jovens sentindo, né, a ansiedade traz isso, né, esse coração acelerado, essa falta de ar, e às vezes o jovem ele não consegue, eu tô falando jovem aqui como é do nosso dia a dia, mas também, né, aos adultos, a todos em geral. A gente não consegue identificar se isso é uma ansiedade ou se é, né, um problema aí cardiovascular. Eu queria que o senhor explicasse para nós, né, a diferença, né, e a gente entender, né, até onde é o perigo, se é uma ansiedade ou se tem um problema aí de arritmia. Tati, é uma boa pergunta, porque é uma queixa frequente no consultório, né? Não só de aceleração, mas de todos os sintomas. A gente vive um período aí pós-pandemia, onde a ansiedade está em alta, né? Então a gente cada vez mais pega pacientes ansiosos, e a ansiedade, geralmente o sintoma, a pessoa não se identifica como ansiosa, mas ele tem muito sintoma cardiovascular. Seja a dor no peito, seja a aceleração no coração, seja a desmaio, né? Então, muitas vezes a ansiedade, ele vai ter sintomas associados a problemas cardíacos, né? A primeira coisa que a gente sempre fala, nunca menospreze seus sintomas, né? Porque quando você menospreza, não, ela é jovem, não, isso aí deve ser só ansiedade. A gente pode estar passando por cima de uma doença grave, de uma arritmia grave. Então, sempre que você sente isso, procurar ajuda. Se for muito intenso, procurar a UPA. Fazer o eletro, como a gente já viu relatos aqui que o pessoal que sente, então faz o eletro. O eletro não vê nada, né? Ainda não quer dizer que a pessoa não tem nada, porque o eletro é uma foto momentânea também, né? Então, geralmente ele grava aí de 10 a 20 segundos. Pode ser que o paciente tenha só o coração acelerado. Então é importante, depois de feito o eletro, foi na UPA, tá avaliando, passando no especialista, passando no clínico, para fazer outros exames, né? Existe um exame que é melhor para a detecção de arritmia, que é o Holter 24 horas, que é um aparelho de tipo eletro, onde ele vai acompanhando o batimento da pessoa durante 24 horas. E aí, com isso, você consegue estimar se aquela sensação que ele está tendo é por arritmia ou não, se é arritmia, com a gravidade da arritmia, né? Claro, quando isso acontece em paciente jovem, sem histórico na família, não tem história de desmaios, é só coração acelerado, tende a ser mais benigno. Pode procurar o especialista com calma, fazer o eletro com calma, fazer a avaliação.
quem sabe fazer um teste de esteira, fazer um Holter, para ter uma avaliação geral. Claro que não ter história na família, né? Isso não afasta a possibilidade dessa pessoa ter arritmia. Ela pode ter nascido com um errozinho na formação da fiação, né? E aí, já posso entrar na próxima parte da alimentação saudável? Pode sim, o espaço é seu. Então, como a gente estava falando, né? A próxima pergunta seria sobre se eu tenho uma vida saudável, eu me alimento bem, se eu posso ter morte súbita ou não. Infelizmente pode. Existem algumas doenças genéticas, né? Que estão associadas a algumas arritmias que o paciente pode passar despercebido por vários anos, ter vida saudável. Eu vou dar só um exemplo aqui. A gente tem as síndromes do QT longo, que são divididas em 1, 2 e 3, né? Então é uma síndrome genética, então está na família, né? E existe alguns síndromes, tipo QT2, síndrome do QT longo tipo 2, em que o paciente ele tem arritmia que é associada a esforço físico com natação. Então, alguém já deve ter ouvido aquela história, aquele paciente que sabia nadar, sabia tudo, foi nadar e morreu afogado. Às vezes não morreu afogado, às vezes ele teve uma parada cardíaca, uma morte súbita, nadando, né? Existe outro tipo do QT que também é associado a som alto. Então, som alto podem provocar algum tipo de arritmia, mas existe síndrome genética. Você tem síndromes genéticas familiares, onde todo mundo, ou vários familiares, vários membros da minha família morrem muito cedo, né? Então, ter a vida saudável, alimentar saudável, pressão boa, tudo saudável, não significa que essa pessoa está isenta do risco de ter morte súbita. Ainda tem um componente importante genético, né? Então, eu tenho uma vida muito saudável, mas meu avô morreu com 45, minha tia morreu com 35, tudo assim de repente, tudo do coração, como diz o povo, tudo de infarto, muito cedo. É um paciente que, mesmo sendo saudável, tem que ter um acompanhamento, avaliar direitinho, para evitar para prevenir antes, né? Nesses pacientes genéticos com alto risco, tem algumas doenças de alto risco, tem muito paciente que, a gente falou do marca-passo aqui, existe um outro aparelho dos pacientes que tem alto risco genético, alta carga de arritmia, ou já teve parada cardíaca, mas voltou, né? Espontaneamente, ou porque levou o choque, ou porque foi atendido a tempo, né? Esses pacientes são pacientes de alto risco de repetir. Então, esses pacientes geralmente usam um aparelhinho no peito chamado CDI, que é o desfibrilador, como fosse aquela máquina de choque, só que implantável. Ele vai dar um choque menor do que aquele, não precisa de tanta intensidade, porque o fio vai estar dentro do coração para dar choque. Então, existem pacientes de mau risco. Esses são, como você perguntou, existem pacientes que têm um risco mais aumentado de morte súbita, né? Doutor, mais uma pergunta aqui para você, porque quando a gente fala sobre o físico, né, a gente até perguntou aqui se a morte súbita pode ser identificada de acordo com o perfil, que foi o que você citou aí agora. A gente percebe que tem muitas pessoas com perfil no padrão, nas academias, só que a gente sabe que essas pessoas, muitas delas, acabam ingerindo anabolizantes, suplementos, preparos, né, e tal. Essas pessoas também correm riscos? Infelizmente sim, né? Muito dessas medicações, como a gente falou do começo da medicação, muitas das medicações de ganho de massa muscular ou perda de gordura, principalmente os de perda de gordura, os famosos termogênicos, estimulantes, eles são estimuladores cardíacos, então eles tendem a estimular em doses exageradas, eles podem induzir arritmia ou até iniciar arritmias latentes, né? Arritmias que o paciente tinha ali, mas que não era para aparecer agora, para aparecer daqui 10, 20 anos, mas o uso desse pode desencadear. Então, sempre que for fazer academia, treino suplementado, não vou falar do uso desses termogênicos, isso aí nunca, né? Então, a gente vai falar de treino, é bom ter o profissional, fazer uma avaliação cardíaca antes. A gente teve, quem é um pouquinho mais antigo de acompanhamento do futebol, a gente hoje tem uma exigência muito grande no futebol, porque a gente teve aqui no Brasil um paciente que teve uma morte súbita no jogo de futebol. O zagueiro Serginho, na época jogava no São Caetano, ele caiu, ele sentou no gramado e caiu, né?
Então eu estava assistindo esse jogo, então, vamos dizer assim, eu fui um dos vários que presenciou na televisão a morte súbita. Recentemente, para quem acompanha o futebol americano, existe até uma arritmia diferente, que foi de uma bolada de futebol americano no ano passado. Então, todo paciente que vai, toda pessoa que vai fazer um treino físico, que está pensando em ganho intenso de massa muscular, em treinos vigorosos, a recomendação é sempre a mesma: fazer avaliação cardíaca, pelo menos básica, um teste de esteira, um eletrocardiograma, e estar acompanhando de tempos em tempos para prevenir a morte súbita e para pegar mais precocemente essas arritmias de início mais lento, para poder se prevenir e tratar, né? Infelizmente, alguns terão que reduzir o treino ou mudar a forma de treino, e isso aí vai ser, mas isso é uma conversa com o paciente que a gente tem que conversar com jeitinho para tentar ajeitar aí e ele aceitar. Sim, a gente até percebe, né, que tem alguns pacientes que, voltando aqui ao nosso assunto, que quando entram na academia, o personal exige, né, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, depender, com suspeita da pressão alta. Sim, não, tem alguns, mas a grande maioria, assim, é porque esses pacientes que eles pedem, geralmente são pacientes de perfis específicos. É um paciente bem gordinho, aí esse aqui eu tô com medo, aí já pede. É um paciente mais idoso, pede. Mas quando é um paciente jovem, aparentemente saudável, a gente não pede. Deveria ser rotina nos treinos físicos, pelo menos uma avaliação, para você poder liberar o paciente. Esse aqui pode treinar com tranquilidade, né? A gente sabe que tem um preço, tem custo, mas nada paga o preço de uma vida perdida, né? Sim. Doutor, já estamos aqui finalizando, né, o nosso bate-papo com esse assunto que foi muito bem abordado aqui no Centro 3 Notícias. Mas antes de finalizar, eu queria citar sobre um assunto que foi muito debatido, principalmente nas redes sociais, que foi sobre a questão da vacina da Covid-19. Existe alguma comprovação científica que a vacina da Covid-19 pode provocar problemas cardiovasculares? Aí a pergunta que aperta o profissional, né? Porque de um lado você vai entrar naquele grupo dos pró-vacina e contra-vacina. Vamos lá. Então, tentando resumir em relação à arritmia e doenças cardíacas em gerais, né? A gente passou por um período de pandemia, né? Infelizmente muito complexo, muita vida perdida, muitos pacientes agravando, indo para UTI, país ficando com a economia fragilizada, para não falar quebrada, né? Então é difícil. Então as vacinas vieram e reduziram os casos, né? E conseguiu a gente tentar voltar uma vida mais próximo do normal, o que seria normal, mas tudo bem, o mais próximo do normal. Então a vacina foi importante em relação aos problemas cardíacos. Há algumas pesquisas que mostram, então as vacinas foram muito feitas na corrida para tentar achar uma vacina, então usou muita metodologia moderna para conseguir a vacina. Existe comprovação que a vacina está associada a risco cardíaco aumentado, a arritmia, a morte súbita, a miocardite, que é o principal problema associado à inflamação do músculo cardíaco, que leva à dilatação, ao crescimento da arritmia? Sim, né? Infelizmente a arritmia não é isenta de risco, como todas as vacinas, né? A vacina da gripe é feito, ela é gerada na proteína do ovo. Então quem tem alergia a ovo e não sabia, pode ter alergia quando tomar a vacina da gripe. Então todas as vacinas, todas elas têm risco, né? Na vacina da Covid, sim. Só que assim, nos últimos trabalhos que a gente tem, se a gente pegar na balança e botar, quem é que tem mais risco de dar problema cardíaco? A vacina ou o Covid? O Covid, né? Então, chega a ser 1000 vezes mais comum você ter problema cardíaco pelo Covid, por conta de ser uma doença inflamatória, ativar o processo inflamatório, poder causar trombose em vários lugares. Então a gente viu muitos casos de pacientes que tiveram Covid, foram assintomáticos durante o Covid, mas 3 meses depois do Covid, teve uma trombose cerebral, teve infarto. Então, o grande difícil da gente calcular agora
é quanto dessas mortes súbitas que a gente está jogando para a vacina não foi alguém que teve Covid antes, né? Mas existe o risco sim, é um risco não grande, né? Mas existe o risco, e assim, a princípio, a recomendação continua sendo ainda vacinar, porque o vírus da Covid está aí ainda, ele está sofrendo mutação como o vírus da gripe. Então, o Covid que 2024, depois de toda... Covid pós-São João para aqui pra gente, para cidade grande pós-Carnaval, é um novo Covid, né? Então, toda vez que ele passa em Ana Clara, ele pega um pouquinho do DNA da Clara e sai um pouquinho diferente. Passou para Dr. Vinícius, ele sai sempre um pouquinho diferente. E de pulo em pulo, de paciente em paciente, ele vai mutando e vai modificando, né? Tanto que a vacina para gripe ela é anual, porque a gripe do ano passado não é a mesma desse ano. Então, a orientação continua sendo vacinar, porque é a única forma de prevenção para o Covid. E a gente não pode retornar para o caos que foi a pandemia, né? E que aí é muito pior e o risco é muito maior. Tem uma pergunta aqui, doutor. Meu esposo tem problema de Chagas, ele sente enjoo todos os dias, é normal? Qual o nome da a Anitta. Anitta, sobre o seu esposo, tá? A doença de Chagas é uma doença complexa, né? É uma doença, infelizmente, ainda muito comum na nossa região, né? Eu achei que nem tanto, mas hoje eu trabalho numa região que até tem uma incidência bem grande de doença de Chagas. E qual o grande problema da doença de Chagas? Ela é uma doença que ela pode acometer o coração de duas formas e pode acometer duas regiões do intestino. Então, como você falou que seu marido tem enjoo todo dia, é importante ela estar avaliando com o gastro, porque será que ele está tendo um acometimento do esôfago, né? O Chagas costuma causar dilatações também no esôfago e no intestino grosso, no que a gente chama de cólon, que são o megaesôfago chagásico e o megacólon chagásico. Todos os dois podem estar associados à doença de Chagas, todos os dois podem dar enjoo. Então, isso aí pode ser por acometimento. Em relação ao coração, ao enjoo, ele é menos comum, mas se seu marido tem arritmia, existem algumas medicações, principalmente medicações que são usadas para arritmia, que como efeito colateral pode causar enjoo. Então é importante rever no cardiologista, mas também ver essa parte gastrointestinal, né, para ver se não é isso a causa do enjoo dele. Certo, nós temos aqui mais uma pergunta, doutor. Boa tarde, doutor. Sou Edmilson, de Lagoa Clara. Tenho o coração crescido, bate bem fraco, faço uso de medicamentos, sou diabético, tenho ácido úrico. Gostaria de saber se é grave. Oi, Edmilson, tudo bem? Assim, falando assim é meio difícil da gente dar um prognóstico, né? Mas o que você tem, eu vou botar o nome técnico, que você chamou de coração inchado, que a gente chama de miocardiopatia dilatada. Os pacientes com miocardiopatia dilatada é aqueles pacientes que têm um coração grande e a função do batimento, a fração de ejeção que você calcula nos seus exames, reduzidas, né? Então esses são pacientes de maior risco de arritmia e infelizmente maior risco para morte súbita, né? Então é um paciente que tem que ter maior cuidado. Claro, não é todos os pacientes de miocardiopatia dilatada que são gravíssimos. Existe miocardiopatia dilatada de redução leve, moderada ou grave. Quanto mais grave essa redução, maior o risco do paciente. Então, o importante é ter seu acompanhamento, usar certinho as medicações para a insuficiência cardíaca, que é o termo técnico da sua doença, para reduzir, melhorar a função do coração e, ao melhorar a função do coração, reduzir o risco de morte súbita, tá? Então, assim, é importante o acompanhamento. A gente jamais vai poder falar que você não tem nada, que é inocente a sua doença, porque você, como você falou, tem um coração um pouquinho dilatado, crescido. Então, um paciente que demanda um maior cuidado e está sempre usando remédio. Então, muito provavelmente, entra na pergunta lá, tem cura? No caso da sua doença, provavelmente você será um paciente que vai fazer controle com o uso da medicação pelo resto da vida, né? Infelizmente, mas ainda sempre falo com meus pacientes, é importante ter fé, né? Acreditar no homem lá de cima, que só ele opera milagres. Então, acreditando nele, quem sabe um dia a gente pode mudar essas palavras. E a gente tem evoluído muito no tratamento da miocardiopatia dilatada, do coração crescido. Quem sabe no futuro a gente esteja falando de remissão da doença, controle da doença e gradualmente cura da doença, né?
tudo isso é a questão também aí da evolução do tratamento. Foi uma área na cardiologia nos últimos anos que mais apareceu melhoras no tratamento, no controle também da arritmia. Então a gente já, se Deus quiser, está nesse caminho aí de algum dia falar em cura, né, de algumas doenças. Amém, doutor. E finalizando aqui as perguntas dos nossos ouvintes, né? Boa tarde, doutor. É a Mazinha que está perguntando aqui. E para quem tem bloqueio no coração, o que deve ser evitado? Vamos lá. Bloqueio é a mesma coisa, entra na classe de arritmias, né? De alterações do ritmo cardíaco. Nem todos os bloqueios são arritmias, não há um ritmo errôneo do batimento do coração, mas há um pequeno atraso no estímulo elétrico, né? Então, nesses pacientes, o bloqueio então pode ser um marcador. A gente falou que agora da doença de Chagas, então um dos marcadores de suspeita são aqueles pacientes que têm bloqueio do ramo direito e um bloqueio de um pedacinho do fio esquerdo, bloqueio de hidrato super esquerdo, que é de uma região como a nossa, que tem maior quantidade de Chagas, aumenta a suspeita e o risco do paciente ser portador de Chagas. Então, eu tenho esse bloqueio, o paciente é totalmente assintomático, mas eu tenho esse bloqueio, é um paciente para eu investigar, avaliar se tem ou não tem Chagas, avaliar o tamanho do coração, avaliar a presença ou não de arritmias assintomáticas, né? Então é um paciente de maior risco, é um paciente que precisa de melhor controle. Em relação ao bloqueio, dependendo do bloqueio, o tratamento não há necessidade de tratamento por bloqueio, né? Nos bloqueios mais graves, Tati passou aqui também um caso de uma paciente que nasceu com bloqueio avançado, bloqueio AV total, que botou um marca-passo quando nasceu. Então, às vezes há necessidade de marca-passo, às vezes há necessidade de acompanhamento, principalmente se associado à arritmia, aí pode ser necessário. Mas, a princípio, o que a gente recomenda para o paciente de bloqueio? O que a gente recomenda para todos os pacientes? Mesmo com bloqueio leve, atividade física, alimentação saudável, ter uma vida saudável, ajuda, evita, protege contra outras doenças que pode, junto do bloqueio, evoluir para a morte súbita, né? Doutor, então é isso, né? Estamos aqui chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, mas antes eu queria que você pudesse deixar uma recomendação, né, sobre um assunto que abordamos aqui, sobre essa carência, né, sobre essa falta de educação e aos primeiros socorros que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, falando aí, mais uma vez, falando o que a gente falou do suporte básico à vida, né, dos primeiros socorros, dos primeiros cuidados, quando a gente se depara com um paciente que caiu na rua, está sem respirar e a gente percebe que está sem batimento, né? Então, como você falou aí, buscar conhecimento, né? Sempre buscar conhecimento para a gente poder ajudar o próximo, né? A quem precisa, ainda mais nesses momentos de risco elevado de morte, né? Então, a primeira coisa seria chamar a atenção das autoridades, né, para poder estar buscando com o SAMU. No final de semana passada a gente teve em Salvador um evento da sociedade na praia, né, lá na praia do Porto, da Barra, na Barra, um evento para ensinar o povo que passa na rua. Sempre tem esses eventos, às vezes associado ao pessoal da cardiologia, às vezes associado ao pessoal de terapia intensiva, às vezes associado ao pessoal da anestesia, né? Que é tentar oferecer feiras, palestras em que oriente o povo os primeiros cuidados, né? Claro, tá sempre lá com o número do SAMU perto e pedir os primeiros socorros. E quanto mais gente treinada, mais morte súbita a gente vai poder prevenir, mais para pacientes, vidas a gente vai poder salvar, né? Então, vídeos no YouTube, você hoje consegue em vídeo YouTube, orientação de como fazer. Hoje todo mundo tem um celular, graças a Deus, quase, até na zona rural, quase todas as casas tem uma anteninha lá de internet. Então, com vídeos no YouTube, vídeos na internet, você pode ter uma noção, né? Buscar conhecimento. Como a gente pediu aqui ajuda da autoridade a fazer mais feira e mais palestra para estar orientando o povo, participar quando tiver, né? Uma das coisas que a gente vê muito nesses da praia, eu já vi muitas vezes que a gente foi e participou, o paciente tá lá dando a orientação, 2, 3 a cada 100 param, né? Então, buscar informação, né? Buscar saber.
Da mesma forma, quando você busca o conhecimento, e mais gente busca conhecimento, hoje você pode estar ajudando a salvar a vida de um desconhecido. Mas você tendo conhecimento, você pode ajudar a salvar a vida de um parente seu, tio, pai, irmão. Se você tem essas medidas, aqui a gente falou nesse instante, quando a gente estava falando desse ponto, às vezes, principalmente o pessoal que mora na zona rural, vai pedir, mesmo que você corra, liga para o SAMU, quanto tempo vai levar para uma ambulância, alguém treinado chegar para poder fazer o primeiro socorro? A massagem no primeiro socorro aí, vamos lá, tempo é coração, tempo é cérebro, tempo. Quanto mais tempo de coração parado, quanto mais tempo sem fazer a massagem cardíaca, menor a chance de reversão. E se tiver chance de reversão, quanto mais cedo você começa a massagem, menor a sequela. Pense aí no coração parado, sem receber, seu cérebro sem receber sangue, 20, 30 minutos que um SAMU leva para chegar. Se recuperar, voltar dessa parada cardíaca, o paciente provavelmente vai ficar com uma sequela neurológica grave. É um paciente que vai ficar muito tempo internado, precisar entubar, precisar para UTI, com todos os riscos. E se sobreviver todo esse processo, ainda tem um risco elevado de ficar no que a gente chama de estado vegetativo, em cima da cama, né? Então, a massagem não é só para recuperar o paciente, salvar da morte súbita, é para diminuir a sequela, né? Ainda mais o paciente de familiares com história de quem já teve parada cardíaca ou alguns familiares que morreram de repente. Então esse pessoal aí tem que buscar informação para estar treinado, né? Pessoas de proximidades, né? E assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente e com os outros, né? Então, buscar conhecimento, buscar ver vídeo, é muito fácil. Você pode botar no YouTube suporte básico à vida, massagem cardíaca, e você vai ter, eu ia falar aqui milhares, mas você vai ter milhões de vídeos sobre isso, em todas as línguas, né? E com várias imagens, com vídeo ao vivo. Então, tudo isso pode te orientar a fazer. A gente sabe que uma parte não vai ser aquela massagem efetiva, aquela massagem perfeita, mas isso aí vai ser importante para diminuir a sequela da possível morte súbita que o familiar, o amigo ou o desconhecido, o irmão próximo, como diz a Bíblia, tem, né? Prontinho, doutor, agradecemos aqui pela sua presença nos estúdios da Macaúbas FM, por todas as informações. Deixamos aqui o espaço aberto para sempre que precisar e quiser retornar com mais informações para os nossos ouvintes. Agradecemos também, né, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores que nos acompanharam aqui. Tivemos um probleminha na nossa live, acabou caindo, mas nós retornamos, viu, trazendo aí, continuando com a nossa live. E é isso, doutor, muito obrigada. Que você tenha uma boa tarde e um ótimo final aí de semana, né? Já estamos aí na quinta-feira, quase encerrando mais uma semana. E deixo também um espaço para suas considerações finais. Ana Clara, Tati, primeiro gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de estar falando, a todo mundo que estiver ouvindo, né? Agradeço aí a audiência para a rádio e para o que a gente está falando nesse curtinho espaço de tempo. Isso aí é só algumas pinceladas no assunto, né? E mais uma vez, já tive aqui a segunda vez, e vocês precisam estar à disposição para quando precisar, para vir tirar a dúvida dos ouvintes, né? E vou usar para mim mais ou menos o que eu falei da outra vez, né? Sempre a palavra é prevenção, né? Então, cuidado. Tá sentindo alguma coisa diferente, seja dor, seja arritmia, seja palpitação, seja história de desmaio, né? Procure saber o que causou isso. Procure ir atrás, investigar direitinho, porque a maioria dessas doenças, se não tiver cura, né, a gente fica triste por não usar a palavra cura, mas a maioria tem controle, há prevenção, há dispositivos para prevenir a morte súbita, como eu falei do cardiodesfibrilador implantável. Então é importante procurar pelo menos o clínico do posto de saúde, passar por ele para fazer os exames iniciais. Detectou coisa diferente, vai passar no cardiologista. Precisou de algum procedimento mais avançado, como a paciente que tem marca-passo ou que precisa botar o marca-passo, a gente vai encaminhar para colocar o marca-passo ou para o especialista, ritmologista, para que ele possa avaliar e fazer o tratamento, certo?
A morte súbita, em boa parte, é prevenível com medidas simples, né? Alimentar mais saudável, vamos aí diminuir o sal da comida, não estou falando de diminuir temperos, existem vários outros temperos não sal, diminuir a quantidade de gordura que a gente consome. Uma coisa que eu não falei é evitar, né? A gente até esquece no paciente jovem, a gente falou dos anabolizantes, mas a gente esqueceu dos energéticos, né? Então, evitar o consumo exagerado de energético, bebidas alcoólicas em demasia, né? Em exagero. Não estou falando que é proibido beber, o que eu estou falando é da questão de ter um consumo consciente do álcool, né? Com controle, né? Então, isso é importante. Praticar atividades físicas. Para o coração, a gente fala aí, isso é bom falar, de fazer pelo menos caminhada, dança, exercícios aeróbicos. Musculação não entra como exercício para o coração, né? Não é exercício, ele é um exercício resistido, ele é importante para a musculatura, mas tem que ter associado aí algum exercício aeróbico. E aí exercício aeróbico pode ser o que você goste, natação, dança, bicicleta, caminhada, corrida, principalmente nos mais intensos, bicicleta e corrida. Lembrar de se fazer sua avaliação cardiológica antes, para poder ir com segurança para suas atividades, né? Mas manter pelo menos aí 30 minutos, 5 vezes por semana, ou 3 vezes de 50 minutos, né? 3 ou 5, que é 5 vezes de 30, ou 3 de 50 de atividade aeróbica, né? Para você sair do sedentarismo e poder manter o coração mais saudável, manter o peso, cuidado com a alimentação, cuidado com o consumo de alimentos à base de açúcar, à base de gordura, né? Evitar os embutidos, enlatados. Uma coisa que hoje é difícil por conta da vida corrida, evitar principalmente comer comida natural, como mamãe, vovó fazia, que é difícil por conta do nosso corre-corre, né? E qualquer sintoma diferente, sentiu dor no peito, estou sentindo aceleração do coração, mesmo estando ansioso, que foi a pergunta aqui também que a gente respondeu, ou principalmente tendo desmaio, esses outros sintomas bem diferentes, procure o cardiologista, faça sua avaliação, afaste que não tenha nada grave do coração. Se tiver alguma coisa grave no coração, sempre que eu vou para os pacientes, não é necessário desespero, respire fundo, vai ser iniciado o tratamento e vai ser procurado um caminho para ter um controle dessa doença, tá? E aí agradeço mais uma vez a participação, desculpa pelas ressalvas longas aí no final, mas acho que esse recado é importante. E o que a gente falou, enfatizar mais uma vez, buscar conhecimento, né? Para prestar os primeiros socorros, seja para alguém conhecido ou desconhecido, buscar sempre conhecimento para a gente dar um passo à frente nesses eventos que a vida bota no nosso caminho.